Então, vocês estão vendo a tela. Na aula passada, para quem não estava aqui, a gente discutiu, né, alguns aspectos sobre o que mais cai no Enem, essa divisão que o Gilberto, que o professor Gilberto do A360 faz, está desatualizada, né, porque ele não lançou a versão de 2021 ainda, mas dá para dar um panorama. Depois a gente pode mandar esse PDF lá no grupo de novo. Quem estava desde o início pegou, quem entrou agora recente, a gente manda de novo ou coloca lá no Classroom para vocês terem acesso. Aí aqui eu vou disponibilizar esse slide também. Eu não disponibilizei na semana que eu dei aula, porque faltou dar algumas coisas. A gente viu essa parte da divisão, depois quem entrou agora veja, sobre os eixos que a geopolítica trabalha, tanto na questão econômica, na questão humana, questões ambientais. Falamos também de alguma parte da geofísica, que quem dá essa frente é o Gui Henrique, sobre a geopolítica, que é a minha área, né? Falei um pouco. Falei sobre a divisão do Bernoulli, que eu vou tentar seguir ao longo das nossas 25 semanas, até o Enem. Falei, né, um pouco como o Bernoulli estrutura a divisão das matérias, e a gente começou a introdução na geografia. A gente falou sobre o conceito de geografia, nós falamos sobre, destrinchamos esses conceitos na visão de vários pensadores, falamos sobre a definição de objeto, e chegamos nessa parte da divisão ideológica da geografia entre o positivismo e a geografia crítica. Li esse texto, que é bem definidor, e a gente parou por aqui. A aula já estava até se estendendo. Então, vamos lá. Ao estudar a geografia, ao estudar a ciência geográfica, devem ser levados em consideração os princípios descritos a seguir. O primeiro princípio é o princípio da extensão. Ele foi concebido pelo Ratzel, e segundo o qual o geógrafo deve, ao estudar um fato ou área, procurar sua localização e delimitação, utilizando para tanto os recursos da cartografia. Voltando, né, pelos pontos que a gente trabalhou naquela aula, sobre uma geografia mais crítica, mais analítica, e uma geografia mais objetiva, o Ratzel, a princípio, né, com esse princípio da extensão, ele tem uma geografia mais fria, uma geografia mais analítica e objetiva, né, que vocês veem aqui, que faz uso da cartografia, é à frente do Gui Henrique. O segundo princípio é o princípio da analogia ou geografia geral. Foi estudado por Carl Ritter e Vidal de Lablache. Segundo esse princípio, o geógrafo deve delimitar-se a observar uma área e depois compará-la com outras, buscando as semelhanças e diferenças existentes. O terceiro princípio, o princípio da causalidade, elaborado por Alexandre von Humboldt, segundo o qual as causas ou os fatos observados, segundo a qual a causa e os fatos observados devem ser explicados. Eu estou fazendo marcações aqui nas partes importantes que vocês, para vocês prestarem mais atenção. O nome das pessoas, né? O que está em negrito, obviamente, é importante, que é o nome dos princípios, e essas partes que eu estou marcando também. O princípio da conexão e interação, ele foi examinado por Bruins, e esse princípio afirma que os fatores físicos humanos nunca atuam isoladamente, né? Ele fala que não tem como você dissociar fatores humanos, que seria um estudo sociológico, e fatores físicos, que seria tanto a física, a química, a biologia, e a própria geografia física. Mas não tem como dissociar os dois. Para ele, não tem como você analisar isso de forma isolada, porque um tem interações entre o outro. O princípio da atividade foi formulado também pelo Bruins e mostra que a paisagem possui caráter dinâmico. A paisagem nunca é estática, ela está sempre em transformação, e ela tem um dinamismo com outras paisagens. Esse aqui eu também só mostrei para vocês, né? São conceitos que vocês têm que ter um domínio, vocês têm que saber a diferença entre esses conceitos, que são categorias de análise da geografia. Espaço. O espaço é uma categoria-chave e o objeto de estudo da geografia. Ele é a condição, meio e produto das relações sociais sobre a natureza, provenientes da divisão social do trabalho, que, por sua vez, representa os níveis das sociedades humanas ao longo do tempo. O espaço é complexo, fragmentado, articulado, reflexo e condicionante da sociedade. Ele é dotado de formas
uma base material, e de funcionalidades, estrutura e processo. Então, o espaço basicamente é tudo, né? Tudo que acontece está acontecendo no espaço. A paisagem. Paisagem é um conjunto de formas que, em dado momento, exprime heranças que representam as sucessivas relações entre o ser humano e a natureza, sendo percebidas pelos sentidos, tato, visão, olfato, audição, paladar. A paisagem é a materialização do espaço geográfico. Então, se o espaço é tudo, tudo aquilo que você vê é a paisagem. Tudo aquilo que você capta, percebe, é a paisagem. Na geografia mais fria, mais objetiva, eles delimitam como um conceito de paisagem como tudo que está no seu campo de visão. Mas aqui, nessa descrição, vocês podem ver que vai um pouco além disso. Deixa eu ver se tem alguma mensagem. Não. Que vai um pouco além disso. A paisagem é a materialização do espaço geográfico com base no alcance dos sentidos, ou seja, na dimensão sensorial do espaço. É aquilo que você capta, aquilo que você percebe. A paisagem tem a ver com aquilo que você consegue, enquanto organismo, é aquilo com que você consegue interagir. Ela pode ser exclusivamente natural, uma paisagem natural, um campo, montanhas, um rio, um bosque, e etc. Ou pode ser de ordem humana, por exemplo, uma cidade composta de arranha-céus, a sala da sua casa, a visão que você está tendo agora, independentemente se for um computador de mesa, um notebook, um celular, isso, mais os planos de fundo, os planos paralelos, todos eles fazem parte de uma paisagem que você está sendo exposto. Região. A região, ela pode ser facilmente definida como um recorte do espaço. O termo vem do latim, regere, que no passado esteve vinculado à lógica de demarcar para gerir. Tal raciocínio fez com que, durante algumas décadas, o objeto de estudo da geografia fosse a diferenciação de áreas, ou seja, as regiões. Atualmente, a região comporta uma parcela do espaço, constituindo-se como produto e produtora das dinâmicas de globalização, fragmentação e diferenciação do espaço. A gente pode dizer que a região nada mais, nada menos é do que um conjunto de paisagens. Várias paisagens. Como eu posso explicar isso? Vou tentar fazer uma analogia com as dimensões que a gente tem de imagens. Por exemplo, a gente tem imagens em 2D, que seria num plano, né? Que ali você tem a altura e a largura. Qualquer coisa que você desenha no papel, uma pintura, seria um 2D. E você tem a evolução disso, né? Você tem o 3D, que seria algo que tem altura, largura e também profundidade. Então, por exemplo, se você for fazer um cubo, você vai precisar ali de seis faces para poder fechar esse cubo. Esse cubo, a gente poderia denominar ele como uma região. Você precisou de 6 paisagens para ter uma ideia do todo. Então, a região, ela é mais complexa que a paisagem, porque você precisa de várias visões de um mesmo local para você delimitar qual é essa região e ter um conhecimento mais aprofundado. A gente tem, por exemplo, no Brasil, a gente tem a divisão entre regiões que têm características peculiares, vários pontos marcados no território brasileiro, que têm características incomuns, acabaram se tornando regiões distintas. Você tem o Sul, o Sudeste, o Centro-Oeste, o Nordeste, o Norte. Então, são lugares dentro do nosso território que têm características peculiares em comum e a gente acabou, na nossa divisão, falando que são regiões distintas. Lugar. Lugar. Constitui a dimensão vivida do espaço, presta atenção nisso, dimensão vivida do espaço, ou seja, está associado aos sentimentos, às emoções e às sensações. Não, ficou assim. Deixa. O lugar representa cada um dos espaços em que uma pessoa ou um grupo vive, de forma a criar diferentes laços afetivos. O conjunto de lugares onde um indivíduo ou um grupo habita e cumpre sua rotina diária é chamado espaço vivido. Eu lembro que eu falei na última aula, até citei uma questão que já caiu no Enem, que exatamente cobrava esse conceito de lugar. E
tratava de outros conceitos também para vocês diferenciarem, que trazia uma poesia, se não me engano, do Carlos Drummond, que falava sobre Itabira, e pedia e relacionava, né, o sentimento de nostalgia que ele sentia, do apreço que ele tinha à cidade dele, um certo saudosismo, né, com o passado, que ele não poderia reviver mais, porque a cidade mudou, se transformou, e como isso está relacionado a um conceito geográfico, o conceito de lugar, que envolve sentimentos. Também, eu não sei se, já fiz muita coisa, então não sei se foi uma questão específica do Enem, mas se não foi, pode vir a ser, que é relacionado. Tem até, eu não estou lembrando aqui, mas eu prometo que eu vou lembrar e vou mandar no grupo. Tem um documentário, um filme, se não me engano, que é sobre uma comunidade que ficava numa região do norte e nordeste e que eles tiveram que desocupar essa comunidade para que fosse alagada, né, para a construção de uma hidrelétrica. E essas pessoas foram realocadas, né, para um outro lugar. O Estado, né, o governo, construiu casas, construiu tudo bacana, tudo planejado, com ruas, escola, uma igreja, só que essas pessoas não conseguiram ficar lá, elas não gostaram disso, começaram a ter depressão, não queria, porque elas não se identificaram com o lugar, foi um lugar que foi colocado tudo pronto lá, elas não tinham uma conexão sentimental, aquilo lá passou a ser o território deles, né, que a gente vai ver aqui agora, mas não era o lugar deles, porque eles não tinham essa identificação emocional. Eu acho que o filme chama Narradores de Javé, que conta essa história. Quem souber da história que eu tô falando aí, comenta nos comentários aí, fala aí nos comentários que aí todo mundo vai saber também. Mas se eu não me engano, chama Narradores de Javé, é o nome desse filme. Vale muito a pena assistir, é um repertório para redação, é um repertório para prova de humanas e para a vida também, né? É muito bacana. E pode vir cobrando essa questão no Enem, né? Associando também questões ambientais e de impacto de hidrelétricas, né? Hidroelétricas, mas também relacionado ao lugar. Território. O território pode ser entendido como a dimensão política do espaço, estabelecido com base nas relações de poder, podendo ser uma área demarcada ou descontínua. O território produzido e apropriado pelo ser humano, representando a expressão dos grupos sociais, cortou aqui, né? Sociais dominantes. Falando sobre território, né, eu não queria estender sobre esse assunto, mas eu vou até voltar aqui para ver se tem mensagens. Eu não iria falar sobre esse assunto, porque é um assunto que requer mais outros... Vocês precisam de outras bases para poder entender esse assunto bem. E a gente vai falar sobre essas bases depois. Mais para frente, a gente vai falar de conflitos. Algum de vocês abriu o jornal hoje? Eu vou mencionar, porque falar de geografia a gente tem que falar sobre atualidades. Algum de vocês abriu a TV, o jornal hoje, e viu o principal conflito internacional que está rolando no mundo hoje, agora? Alguém pode me falar aí no chat? Grazi, não. Maria Clara, não. O que está pegando no mundo hoje? Chocante. E é um desenrolar de um conflito antigo já. Vou abrir aqui, né? Possivelmente vai estar... Deixa eu ver se alguém respondeu. Não, deu um barulho, mas... Aqui, Brasil, né? Aqui, achei. Vocês estão vendo aí? Eu estou na página da Folha de São Paulo aqui, estou abrindo um artigo. Não sei se vocês estão vendo. Vendo? Estão sim. Isso. Sobre a Colômbia é outro também, é um conflito, né, aqui da América Latina, mas eu estou falando desse de Israel, que eu vou fazer um link agora com essa questão de território. É uma questão antiga já, a gente vai trabalhar em conflitos, né, porque o Oriente Médio ali, né, uma caixa de pólvora, um lugar do nosso planeta que tem muitos conflitos antigos que vêm se arrastando, conflitos que vão além de questões políticas, vão além de questões econômicas, vão além de questões de recursos, entram em questões sociais muito peculiares,
questões étnicas e culturais, entra em questões muito complicadas, religiosas. Então, a questão de Israel, né, envolve, aconteceu isso recentemente, né, o Hamas, para quem não sabe, é um grupo político ativista armado, que eles são islâmicos, né, todo mundo sabe, todo mundo conhece a religião islâmica? Sim, né, a gente tem 12 pessoas aqui na aula, eu creio que todo mundo conheça a religião islâmica. Todo mundo também sabe que a gente está no período do Ramadã. O Ramadã não é um, como é que eu posso dizer? Não é um evento, é um período, né, da religião islâmica que eles fazem uma espécie de jejum durante o dia. Eles não comem, não bebem água, não pensam em coisas consideradas impuras durante o dia e fazem isso apenas ao escurecer. Isso rememora, né, a jornada que Maomé teve para encontrar escritos e revelação e tudo mais. É como se fosse a quaresma para os cristãos, para os cristãos. É como se fosse a quaresma. É a mesma coisa, só que no Ramadã, e não, a quaresma se refere, né, a Jesus Cristo, e o Ramadã se refere a Maomé. São crenças diferentes. Para quem também não sabe, né, todo mundo sabe quais são as religiões abraâmicas. Alguém já ouviu isso? Possivelmente, se tiver alguma pessoa evangélica ou católica aqui, mas cristã, né, de um modo geral, que participa de estudos bíblicos, etc., vai saber me falar um pouco sobre isso, né? A gente considera que existe um tripé das religiões abraâmicas, que são religiões que vêm da mesma base, que começa lá em Abraão. No caso, primeiramente veio o judaísmo, né? Surgiu o judaísmo, depois houve uma bipartição ali, né, ou uma contradição, veio a pessoa, o indivíduo Jesus Cristo, que teve um corte ali no judaísmo, e dali saiu o ramo para o cristianismo. Existem algumas diferenças, né, porque todo o judaísmo não virou um cristianismo, né, muitas pessoas, pelas tábuas, pela profecia que era dita, né, Jesus voltaria como uma pessoa muito poderosa, muito rica. Só que o Jesus que veio ao mundo, né, o profeta Jesus que veio ao mundo, era uma pessoa humilde. Então, muitos judeus não acreditam necessariamente, eles até reverenciam que Jesus foi sim um profeta, uma pessoa enviada por Deus, mas que ele não era ainda o Filho de Deus que vai vir. Eles acreditam que o Filho de Deus ainda não veio. Então, por isso que todos não se transformaram em cristãos. Aí, aqueles que acreditaram que Jesus realmente era o Filho de Deus, deram origem ao cristianismo. E mais para frente, parte de cristãos e parte de judeus, veio um novo profeta, que é Maomé, e que falava que era o Filho de Deus também, e outras pessoas começaram a acreditar nele. Então, a gente tem esses três ramos, né, das religiões abraâmicas. Maomé veio, teve toda uma jornada, então, tudo muito parecido com a de Jesus Cristo, de libertação, de redenção e tudo mais. E aí surge o islamismo, que para vocês talvez confundam isso, islamismo e muçulmanos, né? Muçulmano era uma etnia e islamismo é religião. Hoje em dia a gente associa muçulmano e islâmico, é a mesma coisa hoje em dia, a gente pode dizer isso. Então, já fugi para outra esfera, mas basicamente o Hamas, eu falei, né, que é um grupo islâmico, e é um grupo, a gente tem no islamismo divisões entre linhas de pensamento do islamismo. E existe sunitas, xiitas e outros grupos. Os grupos mais radicais são os xiitas. O Hamas é um grupo sunita, e ele alguns países consideram ele radical, por exemplo, Israel, os Estados Unidos, se não me engano, a Itália e alguns outros. E alguns países consideram ele como um grupo de ativismo religioso. E ele faz várias coisas. Eu não vou abordar tão profundamente aqui, que a gente vai ver isso mais para frente. Só que, recentemente, hoje, Israel atacou uma base do Hamas que fica no Oriente Médio. Matou vários integrantes do Hamas. Como resposta, o Hamas bombardeou Israel. O bombardeio de Israel no Hamas destruiu o prédio, né, causou várias mortes. Só que o bombardeio do Hamas em Israel, que aconteceu há poucas horas, ele não atingiu
nada em Israel, porque Israel tem uma tecnologia de bloqueio de mísseis. Aí depois que vocês pesquisam até o vídeo, é interessante de ver, parece que é um monte de explosivos no céu, mas é o sistema antimísseis de Israel atacando os mísseis do Hamas no ar, antes deles encostarem no chão. Eles lançam contra-míssil. E o que isso tem a ver com a nossa matéria, né? Isso tem muito a ver com território, com questões de lugar. Isso está muito relacionado ao conflito bastante conhecido e muito antigo da faixa de Gaza, que envolve questões de território e questões de lugar. Porque eu falei que esse ponto ali do Oriente Médio é muito complicado, tem muitas questões. Eles dividem a região da Palestina, a cidade de Jerusalém, é uma cidade que é importante para essas três religiões que eu mencionei, tanto para o cristianismo, quanto para o judaísmo, quanto para o islamismo. E pelo fato dela ser importante para essas três, as três querem estar presentes neste lugar. Existem monumentos lá, palácios, construções desse lugar que elas são significativas para essas três religiões. Só que, como vocês sabem, né, religião é uma coisa muito complicada e muitas vezes os fiéis, eles não conseguem conviver com os fiéis de outras religiões, ainda mais dividirem os mesmos espaços. Então, o Jerusalém enfrenta muito dessas questões. Então, Israel, há muito tempo reivindica a autonomia sobre Jerusalém e por aí vai. Então, por isso que eu citei, né? Porque isso é uma questão que envolve território, envolve, né, isso que a gente colocou aqui de dimensão política do espaço, né? Relações de poder. Você percebe aí que Israel tem um poderio militar muito grande, por isso que ela sai na frente de muitas brigas que ela tem pelo domínio de Jerusalém, da Palestina. E a gente também tem questões de lugar, questões avaliando, né, quem chegou ali primeiro, quem tem mais conexão com aquele lugar e tudo mais. Então vamos às questões. Antes que essa aula acabe, a gente não faça questão nenhuma. Eu vou dar um minuto para vocês lerem rapidinho. Ah, não, nem vou dar um minuto. As questões aqui é para a gente resolver mesmo. Questão 1. Assim, não distinguimos natureza e fenômenos naturais, uma vez que concebemos a natureza decalcando nosso conceito nos corpos de percepção sensível. Vemos a natureza vendo o relevo, as rochas, os climas, a vegetação, os rios, etc. Dito que, de outro modo, a natureza que concebemos é a da experiência sensível, cujo conhecimento organizamos numa linguagem geométrica matemática. Para onde vai o pensamento geográfico, epistemologia crítica. Ao ler o trecho anterior, pode-se concluir acertadamente que a categoria da geografia que mais se aproxima do pensamento do autor, o Rui Moreira, é qual? Me responda aí no chat. Pelo que a gente viu nas duas últimas aulas, o que vocês responderiam? Opa. A Grazi fez uma pergunta, agora que eu vi. Jerusalém atualmente pertence a qual país? Olha, Grazi, se eu não me engano, Jerusalém atualmente ela pertence a Israel, mas eu não sei te falar o certo, porque ano passado mudou, quando o Trump estava no poder, porque é o seguinte, né? Jerusalém é uma cidade, e ela tem suas questões. Se Israel falar que Jerusalém é dela, o Brasil também pode falar que Jerusalém é dela, né? Só que quem vai ratificar que realmente é? Por isso que acontece um conflito. Várias entidades, vários países falam que Jerusalém é deles. Estados palestinos, estados islâmicos, não o ISIS, mas várias nações que pregam o islamismo falam: Israel é minha. Aliás, Jerusalém é minha. Só que quem vai dar o veredito que realmente é daquela pessoa? É a comunidade internacional, que geralmente dita isso. No caso, a maioria dos países, aliás, nem a maioria, né? Os países que têm mais poder econômico, Estados Unidos, países desenvolvidos, o que eles disserem é o que vai ser considerado o fim, né? Então, atualmente, pela última visão um dos países mais poderosos do mundo, nos Estados Unidos, é que Jerusalém pertence a Israel. A Larissa falou paisagem, ficou entre paisagem e espaço. Vamos ver.
Alguém mais quer falar? Alguém mais tem... A Larissa falou que está entre paisagem e espaço. Mais alguém? Só vou deixar aqui para vocês verem, né? Acho que nem ninguém, não, né? Ah, não. A Maria Clara Fraber disse D, o Caio disse paisagem e a Júlia D. Vamos ver a resposta, então. Sem suspense. A resposta é a letra D, paisagem. Alguém está pedindo para entrar. Por que não as outras, né? O texto base da questão descreve o conceito de paisagem como aquilo que é possível perceber por meio dos sentidos físicos do corpo. Isso fica evidente em textos como: vemos a natureza, vendo o relevo, as rochas, o clima, a vegetação, os rios, etc. A natureza que concebemos é a experiência sensível. Então, é aquilo que eu tinha falado quando a gente estava falando sobre o conceito de paisagem. Por que não é lugar? Lugar envolve uma noção de sentimento, uma noção de afetividade envolta naquele ambiente. Por que não é território? Aqui a gente não vê demarcadamente uma questão de limites, uma questão que o território tem muito a ver com isso de limites. Não a região, porque falou especificamente desse agregado que a região é. Não é espaço também, porque foi mais específico, essa parte que justamente a resposta fala, né? Vemos a natureza, vendo o relevo, as rochas, o clima, a vegetação. Então, é paisagem por parte dessa questão. Não pega questões antropológicas muito fortes, mas também não fica ali muito delimitado a um conceito geral de paisagem. Pega as questões objetivas. A percepção, né? Eu até marquei no outro lá, essa parte aqui da fonte, né? Por uma epistemologia crítica. Episte é justamente isso. Fala sobre o sentir, né? A percepção que você tem a princípio. Então, vamos para a próxima questão. Analise o esquema a seguir. Princípio empregado na geografia. No caso, lembra os princípios que a gente acabou de ver? É sobre isso, essa questão. Afirma que os fatos devem ser comparados, observando suas semelhanças e diferenças, para só então tirarem-se conclusões. Estabelece pontos comuns para ascender à explicação, logo à generalização. O comum está escondido atrás de cada fato individual, portanto, deve ser revelado. A qual princípio da ciência geográfica estão relacionadas as características apresentadas no esboço esquemático? Deem uma olhada nas alternativas, passa um olho rapidinho aí que eu vou voltar lá para vocês também verem. E aí vocês já respondem. E aí? Jogo rápido. Já coloquem nos comentários. Quais vocês acham que é? Pelas características que eu coloquei, que tá lá. Caio disse analogia. Mais alguém? Vamos lá, então. É a analogia mesmo. Por quê? O princípio da analogia, ou geografia geral, diz que uma área deve ser observada comparada a outras. Assim, pode-se perceber semelhanças e diferenças entre elas. É o que eu coloquei aqui, olha. Princípio da analogia, né? Delimitar e observar uma área e depois compará-la com outras, buscando semelhanças e diferenças existentes. É justamente isso. A próxima questão. O poder correspondente à habilidade humana de não apenas agir, mas de agir em uníssono, em comum acordo, o poder jamais é propriedade de um indivíduo, pertence ele
pertence ele a um grupo e existe apenas enquanto o grupo se mantiver unido. Hannah Arendt, da violência. Hannah Arendt é importantíssimo que vocês estudem essa mulher, ela é show de bola, ela é fenomenal. Minha redação Coringa pro Enem tem Hannah Arendt sempre, ela, só fugindo, né, porque tem que falar dela aqui, a Hannah Arendt, ela é uma filósofa judia, que ficou muito, ganhou fama, né, pelos seus ensaios. Ela participou de julgamentos pós-nazismo, pós-segunda guerra, né, em que eles estavam julgando os comandantes ali, que participaram do nazismo e tudo mais, e ela cunhou um dos termos mais famosos da pós-modernidade, né, que é a banalidade do mal. Ela observando o julgamento lá de Nuremberg, ela percebeu que as pessoas, elas reproduziam o mal com muita facilidade, parecendo que não era mais mal. Ela cunhou, né? Banalidade do mal. O mal está sendo tão reproduzido, está tão em voga, está tão disseminado, que se tornou banal, se tornou comum o mal. Aí ela fala sobre isso. Por quê? Eles estavam julgando lá os comandantes. Que isso? Ninguém? Tá. Estavam julgando os comandantes que participaram do nazismo e dando penas para eles de enforcamento, penas que transbordam maldade, né? Tipo assim, aí ela questiona algumas coisas, né? O que eles fizeram durante o nazismo justifica essas penas de morte que estamos dando para eles? Esse sofrimento que a gente está fazendo com eles? O mal que eles fizeram justifica um mal futuro? Então, a Hannah Arendt, ela traz essas várias questões de análise. De cara, né, muitas pessoas da época se perguntavam, né? Tipo assim, não, mas as pessoas fizeram tanto mal, a gente pode fazer o quê? Arrastar elas, amarrar no caminhão, arrastar elas. E muitos concordariam com isso, né? Mas a Hannah Arendt chega e faz uma análise sobre isso e fala, não é bem assim. E ela não se limita só a essas questões, né? Ela escreveu muitos livros, esse livro, por exemplo, da violência é importante. A pergunta é, a ideia de poder proposta pelo autor está intrinsecamente ligada à concepção de. E aí? Qual é o conceito geográfico que assimila o espaço geográfico com poder? Qual deles? Opa. Território. Então, já fica aí a resposta. É território. O texto da questão destaca o conceito de poder, enfatizando noções como grupos, pertencimento, relações e influência. Percebe-se, portanto, uma dimensão do espaço focada em questões políticas, marcando o conceito-chave, de território. Eu acho que já deu meu tempo, eu não vou extrapolar para não atrapalhar a aula da Lorena. Deixa eu ver o que tem aqui no chat. Ah, tá, aqui, ó. A Larissa falou que já viu em uma redação, muito bom. Aí vocês responderam, né, o que vocês acharam que era. Mas então, eu nem vi. Mas foi isso, né, eu não queria extrapolar. Já são 7h15, eu fudi com essa aula, né, porque eu atrasei, me desculpem. Na próxima aula a gente vai terminar, falta mais uma questão só para acabar aquele bloco ali, e tem um outro também que eu vou pegar. Na próxima aula eu vou correr um pouco mais, para ver se a gente vai dar. Amanhã a gente tem a próxima aula, então a gente se encontra lá, tá bom, galera? Boa aula de Química com vocês agora. Beijos. E aqui, se vocês tiverem algum problema, se vocês alguma coisa na aula que não estiver bacana, converse com a gente, fala com a gente. Se o meu microfone tá ruim, converse comigo, fala comigo sobre o meu microfone, que aí eu ajusto aqui, eu estou tentando melhorar. Todos nós estamos tentando melhorar cada vez mais. Boa noite para vocês também e obrigado por tudo. Desculpem hoje, estou um pouco mais animado, mas a próxima aula vai ser melhor, tá bom? Boa noite para vocês. Lorena, tá aí já? Oi, Gui, tô aqui. Oi, Lorena. Oi. Boa noite. Boa noite. Deixa eu interromper.